Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, mais uma vez. Nosso tema desta noite é o Verbo se fez carne, como a gente está aí próximo ao Natal. Então, vamos falar do nascimento de Jesus. A imagem mais importante do Natal. O que vocês acham? É? O mais importante? O mais conhecido. Quem que é o mais importante? Jesus. Então, é sobre ele que nós vamos falar, né? Nesse mês de dezembro, quando o aniversariante principal deveria ser o mais lembrado, mas a maioria das vezes é substituído pela a figura do Papai Noel, né? O presenteador. Nós devemos observar, porque é um mês tão importante para toda a humanidade, porque é um evento mundial. O mundo inteiro celebra, alguns países não, mas a maioria dos países celebra o nascimento de Jesus nessa época. Então é um momento em que toda a humanidade se reúne, né, em vibrações elevadas, vibrações de paz, de amor. Para Jesus nós temos tantos adjetivos, tantas qualidades, né? Jesus é nosso mestre, nosso guia, nosso médico, nosso caminho, nossa luz, né? Então a gente pode dar a ele vários adjetivos e todos serão coerentes com ele, né? E isso nos faz reconhecer a grandeza de Jesus, né? Mas para a maioria das pessoas hoje em dia, o que a gente vê, né, nesse mês de Natal? A gente vê o corre-corre. Parece engraçado, mas quando chega 1º de dezembro, o povo já começa a correr, né? E vai correr nas lojas, né? Então você vai na loja, a loja está cheia de gente, está lotada de gente. Você vai no mercado, o mercado está entupido de gente. Você olha nas filas do mercado, aqueles carrinhos cheios, né? Comida e mais comida, e bebidas, geralmente alcoólicas, né? Filas imensas, gente confusa, o povo correndo para lá e para cá, todo mundo apressado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem confraternização, tem reunião de família, tem que fazer a ceia, tem que comprar o peru, tem que fazer a maionese. As pessoas estão todas confusas ali, né? Fora a lista de presentes, né? Que é interminável, né? As pessoas passam horas na fila para lhe comprar os presentes de Natal. Porque temos que presentear, né? Faz parte da cultura, né? O presentear o outro, né? Então, esse tempo é excesso de tudo. Excesso de coisa para comprar, excesso de gasto. A gente gasta tanto que fica pagando no ano que vem inteirinho. Você vai chegar lá no próximo Natal, você está pagando ainda do Natal anterior. Então, nesse mês de dezembro, para muitas pessoas, se transformou num mês de amargura. Eu, principalmente, eu acho muito complicado essa confusão, esse corre-corre do mês de dezembro. Porque mesmo no meu trabalho, realmente também é muito corre-corre. Então, se tornou um mês de amargura, né? Um mês em que a maioria das pessoas se dedica ao consumismo, esquecendo aí o verdadeiro sentido de Natal. E por que esse corre-corre, né? E por que essa cultura? Porque a gente tem o hábito de querer ficar em filas que não terminam nunca, num calor de 40 graus, quase 50 graus, ele está vivendo agora, para comprar coisas, para consumir, né? Porque hoje o Natal, na maioria das vezes, se tornou materialista, né? Então a gente vai para o comércio, né? E aí a gente encontra lá os pobres, os coitados, os vendedores cansados, extenuados de trabalhar horas e horas, porque tem que ficar até 9 da noite, 10 da noite, porque tem que vender, né? E aí a gente chega lá, eles estão cansados, estão estressados, né? Não conseguem nos atender bem, aí a gente fica sem paciência, briga com o vendedor, e aí vira tudo uma grande confusão, né? E para a gente observar essa questão, né, do corre, como a gente deveria se comportar nessa época de Natal, vamos refletir sobre a passagem de Lucas, capítulo 10, onde Jesus nos conta, Lucas nos conta da passagem de Jesus, que ele está na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né?
Estão ali em uma pequena assembleia, Jesus ali palestrando, falando, né, ensinando ali nas suas conversações, e Maria está aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. E Marta está no corre-corre, corre para cá, corre para lá, faz a comida, arruma não sei o quê, né, porque a intenção dela é servir bem a Jesus, né, a intenção dela é uma intenção boa. E nesse corre-corre, nesse apavoramento de Marta, ela olha para Maria e Maria não parada, só ouvindo Jesus falar. Aí ela chega em Jesus e fala, né, mestre, não te incomodas que Maria fique aí só ouvindo te falar e não me ajude? Eu estou atarefada com tantas coisas. E aí Jesus olha para Marta, olha para Maria, e ele fala para Marta, Marta, estás preocupada com tantas coisas, e somente uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirado. Quando a gente observar, a gente pode colocar aí uma analogia, né? Para nós que conhecemos Jesus, né, ou que buscamos conhecê-los, o mês de dezembro teria que ser um mês suave, porque ele é um mês muito bonito, né? É um mês em que as pessoas, a maioria das vezes, estão voltadas ao bem, né? As pessoas se juntam, fazem campanhas, dão cestas, fazem a caridade. A maior caridade é feita nessa época, né? Porque as pessoas se preocupam com o próximo, né? A atmosfera fica diferente, né? É a vibração no bem que nos envolve a todos. E até mesmo a natureza, né, fica mais bonita. A nossa cidade está muito bonita esse ano, né? Muito bem enfeitada, muito árvores gigantescas, iluminadas. Está lindíssimo, realmente muito bonito. Então essa vibração de Natal nos envolve a todos. Quem que não se emociona, né? Essas noites de Natal, aquela para de Natal inteira, se emociona, o Papai Noel, as luzes. Realmente é muito emocionante. E André Luiz, na obra Nosso Lar, relata que a ministra veneranda desse mês de dezembro, Nosso Lar é a colônia espiritual. Relata que a ministra veneranda nesse mês de dezembro, ela escolhe as flores mais belas. E com essas flores, ela enfeita todo o nosso lar, toda a colônia. Por quê? Pelo fato de nos juntarmos todos, né, e reunirmos as nossas melhores vibrações. Então, o plano espiritual também faz o mesmo. As colônias também se organizam, né, para essa data. Então, a veneranda enfeita toda a colônia. E também por ser o mês da visita da governadoria ao nosso lar. Então, no mês de dezembro, tudo se renova. Dentro de nós cresce esse sentimento do verdadeiro Natal, que é um sentimento de ternura, de perdão, de reconciliação. Mas a gente analisar a passagem de Marta e Maria, a gente vai ter que fazer uma opção. Nessas datas aí de Natal, né? Esse Natal se aproximando, o mês já está terminando, mas ainda dá tempo. A gente deve nos vincularmos à faixa vibratória que nos requisita a ansiedade, o consumismo, o corre-corre, a agitação, igual Marta estava fazendo naquela ocasião, ou se nos deleitamos, nos deixamos envolver por essas vibrações de Natal, que chegam à Terra em maior intensidade nessa época desse mês de dezembro. Então é uma escolha que a gente deve fazer. Ou a gente fica no corre-corre, ou a gente presta atenção em Jesus, que é a figura mais importante desta data. Né? Pode mudar. Então aí, os dois conversando, né? Eu achei muito bonitinha essa figura. Porque realmente, né? Papai Noel não existe, né? E com a própria Papai Noel falando que Jesus é que é o cara, que é a pessoa mais importante. Pode mudar, né? Nessa passagem de Lucas, capítulo 1, nós vamos iniciar a história que nos conta aí do nascimento de Jesus, que é o nosso tema da noite. Então, o anjo da Anunciação, Gabriel, enviado por Deus, dirigindo-se a Galiléia, a cidade de Nazaré, ele vai em busca daquela doce e meiga mulher, a mãe de todos nós, Maria, para anunciar a chegada do seu primogênito, que levará o nome de Jesus.
Então o anjo Gabriel, né, vai até Maria para poder anunciá-la que ela receberá o nosso Salvador. O anjo Gabriel diz a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres. E aí Maria, meiga e doce como só ela, diz ao anjo: eis-me aqui, tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, segundo a tua vontade. E a gente nota que Maria, né, pela sua docilidade, o quanto ela é obediente a Deus. No momento algum ela questionou: mas como? Não tem condições de receber um filho que será o Salvador, né, do mundo, né, do nosso planeta Terra. Então ela se deixa levar, se conduzir, né, por Deus, ali concebendo o nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador. E aí, continuando lá em Lucas, o tempo passa um pouquinho, né? Nessa época, como nos trouxe a Terezinha há 2 semanas atrás, ela falou sobre João Batista. E nesse tempo, né, Maria grávida, recém-grávida, né? Isabel, casada com Zacarias, também está grávida. E Isabel, ela é prima de Maria. Então Maria resolve visitar Isabel. Então vai até a casa de Isabel. Né, sabe que Isabel daria a luz a João Batista, né? Então a diferença de idade entre Jesus e João Batista era de 6 meses. Então Isabel já estava grávida de 6 meses quando recebeu a visita de Maria. Quando Maria entra na casa e saúda Isabel, o bebê dentro da barriga de Isabel se agita, né? Ele começa a se mexer, começa a pular, chutar. Se movimenta por alegria, de alegria ele se movimenta dessa forma. Nesse momento, Isabel, inspirada pelos espíritos celestes, pode ver que na maioria das vezes está sempre um anjo e um espírito falando com eles, né? Porque naquela época, a mediunidade não era vista como mediunidade, assim como os profetas, né? Então muitos tinham condições de passar mensagens dos espíritos benfeitores, e Isabel era uma. Então, o anjo foi dando notícia da vida de Jesus a várias pessoas, né? Como Maria entrou na casa, ela não sabia que Maria carregava Jesus. Na hora, esse espírito benfeitor falou com ela. E aí ela disse a Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o teu fruto. Nesse momento, Maria, em que me saudaste, a minha criança de alegria se estremeceu. Quem sou eu para receber a mãe do Senhor em minha casa? Então, ali mais uma pessoa sabendo ali, recebendo a notícia, a boa nova da vida de Jesus. Nessa mesma época, já ali no final da gestação de Maria, o imperador romano, César Augusto, fez um decreto. Esse decreto era a necessidade do recenseamento, esse que a gente faz até hoje, né? Para ver quanto tem de cada casa, quantas pessoas tem na família, quantas pessoas tem na cidade, para poder ter uma base de quantas pessoas tinham, como que era a população da região. E todos que moravam na região tinham que se alistar na sua cidade de origem. E José, ele era oriundo da família de Davi. Portanto, José deveria se alistar na cidade de Davi, né, também chamada Belém. E para lá, os dois se encaminharam. A distância que eles percorreram, eu olhei no mapa, as informações que estão no Google, era de mais ou menos 150 quilômetros entre a cidade de Nazaré e a cidade de Belém. Então, para lá eles se encaminharam, né? Chegando em Belém, a cidade estava lotada, né? Em virtude desse recenseamento, todas as hospedarias e estalagens estavam já lotadas. Não tinha lugar para José e Maria. Olha só, a gente observa isso até hoje, né? Que no dia do nascimento de Jesus, não tinha lugar para ele. Não tinha lugar para ele. Se a gente observar, parar para pensar e refletir, será que Jesus tem um lugar na nossa casa, na noite de Natal?
Será que a gente para e ora e lembra de Jesus, agradece por ele ter vindo nos auxiliar? Então a gente tem que observar isso, né? Será que Jesus tem lugar no nosso coração? Ou ele vai receber a porta fechada e mais uma vez ele vai ter que nascer no estábulo? Então, como não tinha lugar para os dois, eles se dirigiram para um presépio. Presépio significa curral, também chamado de estábulo, lugar onde se guardam os animais. Daqui é a manjedoura. Manjedoura significa lugar onde os animais se alimentam, coloca lá a comida para eles se alimentarem. Eu não sou da área rural, né? Não entendo muito, mas acredito que o curral não seja lá muito limpo, né? Muito cheiroso, né? Porque ali estão os animais, né? Então foi ali o único lugar que eles se encontraram para se abrigar. Era um lugar silencioso, um lugar calmo, então ali resolveram ficar. E como Maria já estava no estado avançado de gestação, eis que o menino Jesus nasce ali mesmo, naquele curral, naquele presépio. Então Maria transforma a manjedoura num bercinho. Até que esse bercinho aqui é mais bonitinho que aquele primeiro, né? Não sei se era assim naquela época. E ela embrulha Jesus aqui naqueles pedaços de pano que ela encontra ali e coloca ele na manjedoura, fazendo dele assim um bercinho. Aí mais uma vez, né, falamos dos anjos que saem a anunciar a vida de Jesus, né? Havia alguns pastores que se encontraram no campo, cuidando do seu rebanho. Foram visitados por um anjo. Uma luz muito forte surgiu para eles, que se assustaram. Afinal, eles estavam sozinhos na noite, cuidando do rebanho. O anjo se aproximou e lhes disse: não temais, estou aqui a fim de trazer uma boa nova para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então os anjos saíram anunciando realmente a chegada de Jesus, né? Para que todo o povo soubesse, né, da chegada dele, que ele realmente era o Messias, ele era o aguardado, né? E ele continua: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Eu estou observando isso aqui, esse boa vontade para com os homens. O que Jesus teve para conosco, né? Boa vontade, né? Ele, um espírito elevadíssimo como é, sair da sua grandeza, da sua condição espiritual, tomar um corpo de carne neste planetinha difícil, né? Que a gente conhece bem, né? Só ele mesmo faria isso, né? E ele fez isso porque ele tem muita fé em nós, muita fé nos homens. Jesus nunca perdeu a fé em nós. Então, há mais de 2000 anos, Jesus renova a sua fé em nós todo dia, principalmente nesse mês de dezembro. Logo em seguida, uma grande estrela, em forma de luz, diferente, indica o local em que encontraria a criança, envolvida de tecido e deitada em uma manjedoura. Então, para lá, os pastores se dirigiram para conhecer Jesus. E a gente observa essa história, é uma história tão linda, né? Que a maioria, às vezes, das pessoas não param para pensar no quanto ela é bela, né? E o quanto a gente precisa falar dessa história, né? Para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque se a gente não passar, né, essa informação adiante, as coisas se inverterão, né? Papai Noel se transformará, como vem se transformando, na figura mais importante do Natal, e Jesus se tornará uma lenda. Então, se a gente não passar essa informação adiante, realmente as coisas se inverterão. E a pessoa que tem que ser presenteada é Jesus, né? A gente tem o hábito de presentear os outros. Presenteia o pai, a mãe, o filho, as crianças, todo mundo, né? A gente não presenteia Jesus. E o
quero fazer uma pergunta para vocês agora e quero que vocês respondam. Qual foi o presente que Jesus nos pediu? Quem sabe responder? Não sabemos, amemos aos outros. Só isso. Só isso. Tudo isso, né? Tudo isso. Mas é algo simples, isso mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estamos dando esse presente a ele? Talvez, né? Difícil, né? É difícil. Mas não é possível. Então eu quero propor na noite de hoje que a gente faça um exercício em relação a isso, a esse presente que eu quero que a gente dê para Jesus este Natal. Quero que vocês pensem, eu vou pensar também, naquela pessoa difícil de lidar, naquele familiar complicado, naquela mãe egoísta, naquele pai que nos abandonou, né? E que deixou em nós marcas, mágoas, e que guardamos isso até hoje, às vezes, é mágoa de infância que trazemos aí até hoje. Ou é um amigo que nos traiu, né? Tantas pessoas às vezes nos magoam, nos machucam, né? E a gente vai ali guardando esses sentimentos, vai guardando esse sentimento. Então, o que eu quero propor para vocês hoje, para mim também, é que a gente pense nessa pessoa e dê de presente a Jesus perdoar essa pessoa. E aí, consegue? Todo mundo quer? Vocês não têm ninguém para perdoar, não? Não tem ninguém para perdoar? Tem sim, gente. Pensa direitinho, tem, viu? Aquele cunhado difícil, né? Aquela cunhada complicada, aquele filho que só dá trabalho. A gente tem sim, muita gente para perdoar. Então a gente se propor a perdoar como presente para Jesus. Um Natal diferente, um Natal em que a gente não vai presentear outras pessoas, é claro, a gente vai presentear de forma, né? Cada um está acostumado, mas o maior presente terá que ser esse. Porque é isso que Jesus quer de nós. Se ele é o aniversariante, é para ele que tem que ser presente. Lembrar e colocar em prática, né, para a gente não perder a oportunidade de quando Jesus bater na hospedaria do nosso coração tem que dar para ele. Vamos pensar em colocar ali uma manjedorazinha pequenininha no nosso coração neste Natal, para que a gente consiga, né, receber Jesus, ter para ele um lugar especial no nosso coração, na nossa casa, né, na nossa festividade de Natal esse ano. Não deixemos escapar essa oportunidade. E a gente pode falar para Jesus assim, a gente conversando lá no livro do noite de Natal, né? Senhor, me pediste para amar. Eu ainda não sei amar como o Senhor ama, mas me comprometo a orar por essa pessoa todos os dias desse mês. Imaginando o Senhor nos abraçando, unindo-nos no seu coração, para que nos tornemos irmãos, porque é o que somos. Então eu vou dar o primeiro passo, né? Vou mandar uma mensagem, vou dar um telefonema e vou orar por essa pessoa todos os dias, para que eu consiga perdoar. A gente não vai conseguir amar da noite para o dia, né? Isso é ilusão, somos humanos, ainda limitados. Mas se a gente treinar esse sentimento todos os dias do perdão, a gente vai conseguir, vai aprender a amar, aceitar a pessoa com todas as suas imperfeições. Afinal, também somos cheios de imperfeições. Lembrando que a vinda de Jesus para o nosso planeta é uma grande prova de fé que Jesus tem nos homens, que ele deposita em cada um de nós. E ele aguarda pacientemente que a gente tome essas atitudes, né? A gente perdoar, né? A gente nesse dia fraterno que é o Natal. Vou trazer para vocês agora uma adaptação do livro, de um título do livro, Em Torno do Mestre. Cristo nasceu onde e quando? Eu acredito que a maioria de vocês já tem ouvido, porque eu acredito que aqui na Casa Espírita, quase todos os natais a gente traz isso, mas é sempre bom repetir para a gente não esquecer.
Magdala. Onde nasceu Jesus e quando? E ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual, até então, jamais sonhara. Quem conhece a história de Maria de Magdala, Maria Madalena, para muitos, sabe que ela era uma prostituta. E que ao primeiro contato com Jesus, ela resolveu modificar a vida dela por completo. E conseguiu. É um grande exemplo de transformação a partir do contato que ela teve com o Mestre. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá. Jesus nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. E sabemos também, quem conhece a história de Francisco de Assis, que ele é um grande exemplo de amor também, de total dedicação a Jesus. Perguntemos a Pedro, o apóstolo de Jesus, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia o negado. Foi nesse instante que minha consciência acordou para a verdadeira vida. Então Pedro, apesar de ter convivido ali todo aquele tempo com Jesus, ele só despertou naquele momento, né, em que ele negou Jesus pela terceira vez. Então Jesus para ele nasceu nesse momento. Perguntemos a Paulo de Tarso. Quando nasceu Jesus? E onde? E ele responde. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo de Tarso, uma grande figura do Evangelho, que teve também a sua vida transformada, né? Naquele momento em que ele estava em Damasco, Jesus apareceu para ele, né? Deixando-o cego por sua luz intensa, né? E perguntou para ele por que ele o perseguia, porque ele estava em Damasco, atrás dos cristãos, para matá-los. Né? E a partir daquele momento, Saulo se transforma em Paulo de Tarso. Perguntemos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo romano, ouviu o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa, dizendo: este é o teu Cristo. Lhe ensinou apenas a morrer? Foi nesse instante em que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não, ele não ensinou-me somente a morrer. Jesus ensinou-me também a amar-te. Joana de Cusa foi morta, incendiada, né? Ateado fogo ao corpo dela. E na hora do seu sacrifício ali, se ela negasse Jesus, ela seria libertada. Né? Por isso que as pessoas falavam para ela: negue, negue. E ela não, ela firme com Jesus até o último instante. Né? Colocando ali em prática o que Jesus havia ensinado para ela, que não era só morrer, né? Que também a morte não existe, mas também amar aquele soldado ali que colocava fogo no seu corpo. Perguntemos a Tomé: onde e quando nasceu Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível, em que ele pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar
que a morte não tem poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece Tomé é muito conhecido, né, por duvidar de tudo, né? Ele duvidou que era realmente Jesus que estava diante dele após a crucificação. E só acreditou quando tocou nas chagas de Jesus. Então, ali para ele, naquele momento, foi que Jesus nasceu. Perguntemos a João Batista: onde e quando nasceu Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E diante da meiguice de seu olhar e de sua majestade, pude ouvir do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Aí então compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus Pai. Todos sabemos que João Batista é preleitor, né, como a Terezinha nos trouxe, de Jesus. É aquele que estava lá no ventre de Isabel, quando Maria foi visitá-lo e se movimentou. Então ele sabia já esperava por Jesus e sabia que aquele que se apresentava ali era o Messias. Perguntemos a Lázaro: onde e quando Jesus nasceu? E ele nos responde: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou o túmulo, e me disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas: onde e quando Jesus nasceu? E ele responderá: ele nasceu no instante em que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação, e compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a Maria de Nazaré: onde e quando Jesus nasceu? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luz, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior, a lei do amor. Quando a gente observar todos esses que a gente citou aqui, Maria de Nazaré foi a única que teve Jesus como Messias desde o primeiro instante, desde o momento em que o anjo Gabriel anunciou a ela que ela daria luz ao Messias. Os outros todos foram no processo, né? Como a gente também, né? A gente às vezes não acredita, a gente só acredita no processo. A hora que aquela dor bate forte, né, que a gente está ali gemendo, é que a gente percebe que Jesus está do nosso lado, nos amparando. E perguntemos, enfim, para cada um de nós: quando foi que Jesus nasceu em nossos corações? A gente observar, será que a gente, como todos os outros citados, estamos nos demorando a ter esse encontro com Jesus, a deixar Jesus nascer no nosso coração, no nosso lar, principalmente no nosso lar, falar de Jesus para nossos filhos, aos nossos netos, né? Tem muita gente que adora o Natal, né? Tem gente que adora o Natal, enfeita a casa toda, né? Gosta de receber os familiares, mas em momento algum a pessoa lembra de Jesus, né? Nem sequer conta a história do nascimento de Jesus. Então a gente tem que parar e observar: será que a gente está sendo desse? Será que a gente já deixou Jesus nascer no nosso coração? Ou a gente está o tempo todo com a nossa hospedagem lotada de outras coisas, de corre, de materialismo, esquecendo de guardar ali um espacinho bem importante para Jesus? Para finalizar, vou trazer um poema para vocês, muito bonito. Deixa eu ver aqui o nome dele. Acho que todo mundo conhece esse rapaz. Ele é um nordestino, cearense. O nome dele é Braulio Bessa. Ele é poetista de cordel. Então vou tentar recitar para vocês. Dá um musiquinho.
Que você, neste Natal, entenda o real sentido da data, que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não pode ser esquecido. Repare, vindo de lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é muito mais lembrado que Jesus. Ó balança incoerente, onde o saco de presente pesa mais que uma cruz. Eu sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, é ser amigo, é ser parceiro, ser o abraço mais quente e permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, neste momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião. Pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existir ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe o indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, que o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua parte. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para levantar um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem, meu povo. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que a gente viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Então fica essa mensagem, a reflexão para a gente aí nessa noite de Natal, e que a gente possa, dar um presente para Jesus, aquele que a gente combinou, perdoar alguém. Então, no próximo Natal, se eu estiver aqui encarnada, eu vou perguntar se vocês cumpriram o acordo que a gente fez hoje. Tá? Vamos fazer a prece, para a gente poder ir para a paz. Mestre Jesus, amigo divino, neste momento, Senhor, que se aproxima a comemoração do teu aniversário, queremos agradecer-te, Senhor, pelo amor dedicado a nós, pela fé que depositas em cada um de nós. Obrigada, Mestre Jesus. Nos esforçaremos, Senhor, para cada dia colocarmos em prática os teus ensinamentos, fazer assim como Maria, ficamos aos teus pés, ouvindo as tuas palavras, Mestre Jesus, evitando nos envolver com as vibrações de ansiedade, de corre-corre, de tantas tarefas a fazer. Afinal, como disseste, Mestre amado, nada disso é necessário. Permaneça conosco, Mestre Jesus, nesta noite de bênçãos, e derrama, Senhor, sobre nós a tua luz, o teu amor.